Bom, pessoal, continuando com as questões do Micropera, nós vamos fazer uma questão que não é trivial, mas que ela explica muita coisa e ela aborda muitos temas de uma vez, e eu acho que é uma questão muito boa para deixar de exemplo. Tá? É a questão do capítulo 3, a questão 3.48, tá bom? E ela trata do seguinte, ela trata de um tubo, tá? De transporte de vapor, certo? O tubo está passando vapor dentro dele, transportando vapor, como a gente conhece na indústria, da caldeira até o ponto de utilização. E esse tubo, ele pode ser insulado ou não, pode ser revestido por um material isolante que tem um coeficiente K bem baixo, 0,058 watts por metro Kelvin. Tá? Dado a geometria do tubo aqui, né, ele tem 20 centímetros de diâmetro e foi proposto a possibilidade de colocar um revestimento de 5 centímetros, tá, em cobrindo o tubo inteiro, né. É perguntado o seguinte, tá, para as duas situações, com e sem isolamento, qual é o valor do fluxo de calor, tá? E segundo, levando em consideração que esse isolamento ele tem um custo, qual o tempo de retorno do investimento, né? Ou seja, qual o tempo de payback, tá? E para isso também foi dado para a gente algumas informações aqui de valor, tá? Então a gente tem, por exemplo, custos do vapor. Então a gente tem $4 por cada 10 a nona joules. Custo do isolamento de plantação, $100 por metro. E o tempo de operação por ano tem 7.500 horas de operação desse tubo a cada ano, certo? Eu particularmente gosto muito dessas questões porque é um problema bem fácil da gente visualizar a aplicação dele industrial e você não precisa ser técnico ou conhecedor da área para entender o impacto disso, porque quando a gente faz esse tipo de estudo e consegue um valor de Q e consegue converter ele em dinheiro, é aquela história, quando dói no bolso, qualquer um entende, né? Então eu particularmente gosto muito desses problemas, tá? Então, antes da gente começar a calcular, eu vou fazer a definição das duas situações aqui, certo? Então, a primeira situação é sem isolamento. O que acontece? Eu tenho um tubo, tá? E a gente vai desprezar algumas coisas, porque senão vai ficar muito extenso o cálculo. Mas a gente vai dispensar a resistência à convecção do vapor por fluido, porque a gente tem vapor vivo de caldeira, então a convecção é altíssima, certo? Então a gente vai admitir como se toda a energia estivesse passando do vapor para o tubo, tá? A gente vai desprezar a espessura do tubo, porque primeiro não foi dado para a gente a espessura, e como muito provavelmente esse tubo é feito de um metal, esse metal ele tem baixíssima resistência à condução, tá? Então eu tenho dois processos que têm baixíssima resistência ou altíssima capacidade de condução térmica que eu não vou levar em consideração, tá? E esse tubo, basicamente, ele aquecido, se eu não estou levando em consideração a resistência, ele vai ter uma temperatura de superfície igual à temperatura de vapor, 486 Kelvin. O principal modo de transferência de calor aqui vai ser por radiação, certo? Esse é o primeiro ponto, tá? Com o isolamento, a coisa muda de aspecto, tá bom? Por quê? Eu vou ter o mesmo tubo, só que agora ele vai estar isolado, tá? Então isso significa o quê? De cara,
eu vou perceber o seguinte: não levando em consideração a convecção do vapor para a parede, nem levando em consideração a resistência da parede do tubo para fora, agora eu não vou ter direto um processo de radiação, tá? Eu vou ter primeiro um processo de condução, vou colocar as resistências, e depois que eu conduzir aqui do isolamento para cá, vai sair por irradiação, e aqui sim eu tenho que levar em consideração a convecção, tá? Então eu tenho irradiação e convecção. Então basicamente da temperatura de dentro para a temperatura de fora eu tenho condução e o nosso paralelo, convecção e H rádio, tá? Chegando na temperatura de fora, certo? Então, definindo isso, a gente vai conseguir calcular as taxas de transferência, tá? Lembrando que agora a gente vai trabalhar com taxa de transferência por metro, certo? Que é a taxa de transferência que a gente usa essa notaçãozinha da aspa, certinho? Então a gente vai começar a calcular e os vídeos vão vir em sequência aí, beleza? Abração, até o próximo.